Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com a descrição, documentação de casos de uso. Como já conversamos em sala de aula, essa descrição é o que realmente vai fazer a documentação do nosso caso de uso, na verdade, a documentação do nosso sistema ser eficaz. Então, diagramas de caso de uso são utilizados para enxergar a fronteira, para enxergar o que está disponível no sistema, para o usuário compreender o que vai ser utilizado para que o desenvolvedor tenha uma visão geral do sistema, mas a descrição dos casos de uso é o que realmente traz todo o detalhamento do que deve ser implementado, certo? Então, a notação diagramática ou a notação visual é o diagrama de caso de uso da OML. A notação textual são as descrições ou os casos de uso textuais. Então, não existe, na verdade, uma linguagem visual para a descrição. É sentar e escrever. O que a gente vai ter são alguns modelos de documento que podem nos auxiliar. Então, nós temos alguns formatos, certo? O formato resumido, onde você vai descrever com um único parágrafo o cenário de sucesso principal, ok? E, eventualmente, a gente descreve também algum cenário alternativo nesse resumido, tá? Ou casos de uso, quando você vai fazer uma descrição completa, você vai inserir várias seções para melhor destacar cada um dos detalhes de implementação e para realmente detalhar o que deve ser implementado, ok? Em geral, essas seções do completo podem ter várias opções. A gente vai trabalhar em sala de aula com um padrão relativamente aceito de opções de seções na literatura e que também vai nos fornecer o mínimo necessário para um detalhamento, certo? Então, seções de interessados, naquele caso de uso, então, uma determinada funcionalidade do sistema, quem são os interessados? Podem ser ou não atores do sistema, tá? E podemos colocar os interesses também. Então, eu posso não necessariamente ter colocado naquele exemplo que eu sempre cito, Receita Federal como interessado do nosso sistema recebendo um arquivo XML lá. Mas ele pode, na verdade, na descrição ele deveria aparecer como interessado no geração de nota fiscal eletrônica, deveria aparecer a Receita Federal como interessado. Pré-condições, o que deve ser uma verdade ou um estado real do sistema e dos seus dados antes de que aquela função seja executada. Por exemplo, o usuário deve estar autenticado ou o usuário deve estar autenticado e possuir os perfis X, Y, Z. Administrador, gerente, certo? Pós-condições ou estado final é o que espera-se que o estado que se espera que o sistema e os dados estejam depois de uma função executada. Por exemplo, nota fiscal gravada, detalhamento da nota fiscal eletrônica gravada, registro de log de envio da nota fiscal eletrônica à Receita Federal. Então, o que aconteceu, o que acontece, o que se grava de informações, em qual estado estará o sistema e os dados logo após finalizar essa função, ou finalizar a função uma única vez. Um caso de uso do tipo cadastro de clientes, após condição pode ser cliente cadastrado e e-mail de boas-vindas enviado. É o cenário de sucessos e as sequências alternativas. Então, o cenário de sucesso é o caminho feliz, todos os passos executados de forma principal. Então, a gente descreve sempre o que deve ser executado sem pensar que alguma alternativa ou uma exceção ocorra. E, após descrever todo o caminho central, principal, nós passamos a descrever as várias alternativas. Temos dois tipos, o abstrato, o completo abstrato e o completo concreto, descrições. O abstrato disse que utiliza na fase inicial, sem considerar muitos detalhes. Na verdade, o abstrato e o completo utilizaria no projeto com mais detalhes. O que eu faria de diferenciação aqui seria, ambos têm que ter detalhes suficientes. O que eu posso entender como abstrato ou concreto
eu devo descrever o máximo possível no abstrato sem necessariamente pensar na tela. Então, descrevo os passos, mas sem pensar em botões, campo, arrastar de mouse, esse tipo de coisa. No concreto, eu vou associar a descrição a um possível projeto visual, protótipo, ou não necessariamente a um protótipo, mas sim a um projeto ou a uma imagem mental que eu tenha feito da tela de como ela deve funcionar, certo? Então, um exemplo aqui, imaginem esse diagrama de caso de uso, 3 atores, né? O leitor, o atendente que herda do leitor aqui faltou o herdar, herda do leitor as mesmas ações, certo? O atendente pode emprestar livro, devolver livro e consultar livro, leitor somente consultar livro, o bibliotecário incluir um livro e comprar um livro. Então, um exemplo de um caso de uso resumido seria: no caso de uso emprestar livro, eu descrevo uma visão geral dele. O atendente da biblioteca realiza o empréstimo de um ou mais livros a um leitor, apto a emprestar livros. O empréstimo é validado por um determinado período de tempo, de acordo com o tipo de leitor. Os livros são levados pelo leitor depois de devidamente desmagnetizados e marcados como emprestados. Legal, me dá uma boa visão do que deve ser implementado nesse caso de uso. Eu diria assim, um caso de uso que esse é um caso de uso complexo, eu descreveria essa visão geral lá no início do levantamento de requisitos, quando eu ainda não tenho os detalhes, e não é essa a função que eu vou iniciar o desenvolvimento no próximo ciclo de desenvolvimentos, certo? Então, ou um CRUD simples, né? Nós não temos aqui nesse diagrama, mas imagine que eu tenha lá um cadastrar leitor, não um caso de uso, ou um CRUD de leitor. Então, eu poderia ter uma descrição desse caso de uso com seu título e uma visão geral realmente. Cadastrar os dados do leitor com as opções de listar, incluir, novo, excluir e editar. Os campos necessários são x, y, z. Por quê? Porque um cadastrar é algo direto. Insiro numa tabela e não tem grandes impactos. Se é uma rotina mais complexa como emprestar livro, eu deveria fazer ele mais detalhado, certo? Vamos em frente. Então, aqui um exemplo evoluído do caso de uso emprestar livro. Agora num formato completo e abstrato. Então, o ator principal é o atendente, certo? Interessados e interesses. O atendente é o interessado, a gente descreve qual é o interesse de cada interessado, para ficar claro que deve ser tanto gerenciado de dados nesse caso de uso, nessa funcionalidade, quanto que deve ser gravado ou exportado de informações. Então, o atendente deseja registrar que um ou mais livros estão em posse de um leitor, para controlar se a devolução será feita no tempo determinado. O leitor deseja emprestar um ou mais livros de forma rápida e segura. O bibliotecário deseja controlar o uso dos livros para que não se percam e para que se saiba com que leitores estão no momento. Ok? O leitor poderia ter mais um interesse, que era o de saber qual é o prazo de devolução que ele terá. O bibliotecário pode ter o interesse de saber qual é o número de livros, postura. Esse tipo de interesse vai me dar também orientações futuras, né? O bibliotecário deseja controlar o uso dos livros e também quantas vezes um determinado livro é emprestado. Eu já sei que eu vou ter que criar uma métrica, depois algum tipo de controle para controlar quantidades. Para a condição da função, o atendente está identificado e autenticado. Ótimo. Pós-condição. Os dados do novo empréstimo são armazenados no sistema, os livros emprestados possuem status emprestado. Então, já sei o que fazer no banco. Gravar os dados de empréstimo e marcar no livro um status emprestado. Aí eu vou descrever o cenário principal, o cenário de sucesso. É aquele que eu espero que aconteça sem que nenhum erro ocorra, ou que nenhuma alternativa de fluxo ocorra. Então, o leitor chega no balcão de atendimento da biblioteca, diz qual é o livro que deseja, ou quais os livros deseja emprestar. O atendente seleciona a opção para um novo empréstimo. Veja que ele não vai selecionar vários de uma vez, né?
relacionar um novo empréstimo, solicita ao leitor a carteira de identificação. O leitor fornece a sua carteira, tudo bem, essa parte não precisaria talvez ser descrita. O que poderia descrever aqui, o leitor fornece a sua carteira, que possui os números, os dados XYZ, um QR Code, isso me indica daí, cruza informações com o possível caso de uso, imprimir carteira de biblioteca. Passo 5, o atendente informa ao sistema a identificação do leitor, o sistema exibe o nome do leitor, então vejam que é um jogo, vai e volta. O usuário o que faz, o sistema o que responde e o que pergunta, né? O atendente solicita os livros a serem emprestados, o leitor entrega os livros, o atendente informa ao sistema o código de identificação de cada livro, o sistema informa a data de devolução de cada livro, o atendente desbloqueia os livros e o leitor sai. Beleza, fluxo completo, certo? Aí eu parto para os alternativos. Então, do passo 2 ao 11, a qualquer momento, o leitor informa ao atendente que desistiu do empréstimo. Então, o sistema tem que fornecer um cancelar a operação. No passo 6, o sistema informa que o leitor está impedido de fazer empréstimo por ter uma situação irregular. Então, o passo 6 é o sistema exibe o nome do leitor. Então, depois do passo 5, quando o atendente informa, o passo 6, ou ele exibe ou ele vai o nome do leitor e permite o empréstimo, ou ele informa que o leitor está irregular e cancela a operação ou impede a continuidade. Então vejam, é uma alternativa, uma exceção que ocorreu no fluxo normal. No passo 4, o leitor informa o atendente que esqueceu a carteira de identificação, o atendente solicita o número, o leitor fornece o número, o atendente busca o leitor no sistema pelo número, poderia ser pelo nome também. Então o leitor informa que o atendente esqueceu a carteira, o atendente solicita o nome. O leitor fornece o nome, o atendente busca pelo nome no sistema. Então eu vou criando as várias alternativas, os vários problemas, as exceções são problemas ocorridos no fluxo normal, e eu vou descrevendo como o sistema deve tratar isso. Aí no 9 ali, do alternativo, o atendente confirma com o leitor algumas informações pessoais, talvez apareça a foto dele ali, ou o atendente pergunta a data de nascimento, CPF, né? E ele volta para o passo 7 do fluxo principal. Então, sempre nos fluxos alternativos, eu vou descrever onde inicia o alternativo, a tratativa, e finalizo informando para qual passo deve retornar do fluxo principal, se houver esse retorno. Mais um fluxo alternativo, no passo 10, o sistema informa que o livro não pode ser emprestado por já estar reservado. O atendente informa que não poderá emprestar um dos livros, cancela toda a operação se for um único livro ou simplesmente não fornece aquele empréstimo, ok? Então notem que a gente parte de um fluxo principal que é fácil, a gente sabe o que deve ser feito e começa a descrever fluxos alternativos. Eu diria que essa é a maior dificuldade. Imaginar todos os possíveis problemas e passos intermediários de alternância do fluxo principal que devem ocorrer, que o sistema deve tratar. Esse é o exercício mais complexo de se fazer ao descrever os casos de uso. E é isso que a gente tem que extrair do usuário. Beleza. E se acontecer isso? Né? Depois você descreve um fluxo principal junto do usuário, lógico, é ele, do cliente, é ele que vai descrever para você qual é o passo a passo do negócio, e você vai escrever pensando em um sistema auxiliando naquele passo a passo. Você começa a ter que extrair deles com perguntas. Se der um erro aqui, os livros sempre estarão disponíveis. Eu sempre inicio uma operação e vou até o fim. Então, todas essas ações devem ser perguntadas, ok? E o formato completo e concreto teria aí, nesse exemplo, uma associação com um protótipo de tela criado. Eu posso descrever o fluxo fazendo lembretes a cada um desses itens. Então, um exemplo aí, vou ter está suprimido o descritivo que vai se repetir, né? Mas no cenário principal eu adicionaria o que está marcado em vermelho. Então, no 2 ali, o atendente seleciona a opção realizar um empréstimo. Então, eu tenho lá no menu realizar um empréstimo, né? No passo 4, o atendente passa caneta ótica no leitor de barras na carteira de identificação. O sistema exibe campos A e B na janela 1. Então, vejam como eu vou descrevendo daí realmente as telas do sistema. Em geral,
a gente faz isso quando tem uma complexidade ou um protótipo pré-criado que ajuda a descrição. Se não, eu necessariamente prefiro que ele fique de uma forma genérica, que a janela seja criada à medida que, certo? Então, todos os demais passos associados aos campos da janela criada, ok? Aí, como tratar as nossas possibilidades de alteração de diagrama, né? Com include, exclude e assim por diante. Como eu já disse várias vezes em sala de aula, eu prefiro que o include seja usado quando bem usado e o extends, desculpe, não exclude, o extends seja evitado ao máximo, né? Mas o include principalmente, como que eu vou descrever uma inclusão de um caso de uso dentro de outro? Então, nesse realizar saque e realizar depósito, eu incluo em ambos a possibilidade de movimentar conta. Então, vejam, vou ter uma descrição do cenário principal, nesse caso, e eu tenho a inclusão no passo 10, incluir o caso de uso movimentar conta. E não preciso descrever, sei lá, os 10, 15, 20 passos que esse caso de uso tem. Por quê? Porque lá no realizar depósito, eu também vou ter que descrever, duplicar todo esse texto. Então, para isso que serve os includes. Eu criar um caso de uso que tem vários passos a serem executados, certo? E são passos replicados em outras funções do sistema com frequência. Então, o realizar saque eu fiz assim, no realizar depósito eu teria também um dos passos, incluir o caso de uso, movimentar conta. E o extends eu prefiro pular, certo? Porque o extends, como eu disse, traz mais confusão do que auxílio. Então, nós ficaremos com o includes como uma boa prática de uso sem utilizar más práticas aí. São possibilidades da linguagem, mas como eu já citei, em português eu tenho um monte de possibilidades, mas não vou ficar chamando todo mundo de Vossa Senhoria o tempo inteiro. Então, uma última pergunta, a descrição de casos de uso é o ML? A gente não está trabalhando nessa disciplina o ML, mas fica essa pergunta. Na verdade, o ML é a linguagem de modelagem visual, como eu já expliquei, como vocês já viram nas disciplinas passadas, mas a descrição de caso de uso, na verdade, faz parte da modelagem. O ML é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas para modelar sistema, certo? Então, eu diria para vocês, não é necessariamente o ML, mas a descrição é essencial e pode ser usada em conjunto com o ML, como a gente viu em diagramas de caso de uso, ok? Então, continue no fórum, verifiquem as opções aí de exercício. Vocês têm nesse tópico o exercício, no próximo tópico eu vou abrir o trabalho de um dos casos de uso, a descrição de um dos casos de uso. Então, hoje exercícios, próxima aula a gente inicia o trabalho. Qualquer dúvida, pessoal, chame nos respostas do fórum e a gente vai discutindo por ali. Um abraço e bom estudo.